amigos do Milk News, eu confesso a vocês que eu ainda estou sob o impacto da decisão do Supremo Tribunal Federal com relação a esse embargos infringentes. Embargos infringentes, mais da metade da população, com certeza, não conhecia, não sabia do que se tratava. Mas esses embargos infringentes, no dia de hoje, vale como um salvo-conduto para alguém que lesa a nação. Eu traduziria dessa forma. Embargos infringentes, essa votação do Supremo não entra no mérito da questão, ou seja, não aprofunda a discussão se o sujeito é culpado, se não é culpado. Ele apenas... A votação dos embargos é se teriam os réus, no caso encabeçado por Zé Disseu, direito ou não a esse embargo infringente, esse tipo de recurso, chama recursal. Só isso que se decidiu. Mas essa decisão implica de uma série de outras decisões que virão. A primeira delas, a partir de hoje, o rito é o seguinte: o Supremo, com o voto do Celso de Mello, que deu direito ao Zé Dirceu de recorrer, o Supremo tem de 30 a 60 dias para publicar o acórdão. O acórdão é a decisão de hoje. Os advogados terão mais 15 dias, prorrogáveis por mais 15, para apresentarem outro recurso. Isto vale dizer, claro, eles vão usar até o último dia. Então serão mais 30 dias. Somados aos 60, são 90 dias. 90 dias entre a nova publicação do outro acórdão, que deverá levar de 10 a 15, nós temos aí qualquer coisa em torno de 115 dias aproximadamente. 115 dias nos remete a janeiro do ano que vem, quando nós temos então as chamadas férias forenses, né, para tudo no judiciário. Isso só vai ser rediscutido a partir de fevereiro de 2014. Era tudo o que eles queriam. Em alguns casos, pode haver, ao longo desse período, uma prescrição. Em alguns casos. Por outro lado, o que vai ocorrer agora é que esses recursos, aí sim entrando no mérito, na profundidade da questão, virão novamente a voto no Supremo, que não é o mesmo Supremo que condenou. Nós temos aí 2 novos ministros que têm que pagar a conta agora. Agora é a hora da cobrança. Não são loucos nem nada de votar contra, não é? Somados a Toffoli, somado a Lewandowski, nós já saímos de 4, perdendo de 4-0. Então, muito provavelmente, o senhor José Dirceu, o senhor Genuíno, a cúpula do mensalão, serão eles todos beneficiados. Eu não sei qual será a reação da nação brasileira. Não sei. Discutiu-se questiúnculas, questões menores da ordem judicial. O ministro Sidney Sanches, o grande Sidney Sanches, dizia que o direito não é uma ciência exata. 4 e 4, na matemática, o resultado é 8. No direito, ele é interpretativo. Socorre ao julgador uma série de fatores relacionados ao fato. Alguns chamam isso de pragmatismo. Mas eu nem vou chegar a tanto. Se existem
5 decisões observando um aspecto e 5 decisões observando outro aspecto, isto vale dizer que é um caso, sim, conflitante. Então, o último voto, no caso Celso de Mello, depois eu vou falar com o Celso de Mello, mas poderia perfeitamente ser de um lado ou de outro. A sensibilidade do julgador deve prevalecer nesse momento. Mas qualquer questão é um preceito jurídico, qualquer dúvida pro réu. Sim. Não, direitos humanos garante ao cidadão a prevalência nesses casos da dúvida em favor do réu. Meu Deus, será que nós estamos vivendo em outro planeta? Isto vale dizer, então, este é um caso excepcional, não é um caso comum. Isto vale dizer, então, que prevalece sobre toda uma nação estupefata o direito de 3 réus, em detrimento do interesse de toda uma nação? Repito, não é uma aberração jurídica, tanto é que 5 têm uma opinião e 5 têm outra. Será que a comoção do povo brasileiro não vale? Aonde estão esses ministros? Apenas pagando as suas nomeações para o tribunal? Ou tentando aparecer pela televisão com um voto enciclopédico como o de Celso Mello, 2 horas e 31 minutos para proferir um voto? O que move esses ministros? Petrificados, duros, insensíveis. A voz da rua, ou a voz das ruas, a rouca voz das ruas, vai cobrar, sim, do Supremo como um todo, de Celso de Mello em particular. Ao longo de sua longa explanação, tentando justificar em 2 horas e meia o injustificável para toda a nação, ele se referiu várias vezes nessa controversa questão, controversa até dita por ele mesmo, já que é controversa em favor do povo. É o mínimo que se espera. Eu chamo a sua atenção para algumas edições anteriores do Milk News. Nós um dia dissemos: a pizza está a caminho do forno. O que estamos vendo hoje foi preparado lá atrás. Eu vou chegar lá, vocês vão ficar estupefatos mais ainda. A controversa questão mereceu da parte dele o benefício do seu voto em favor de 3 ou 4 quadrilheiros que se reuniram e roubaram esta nação em detrimento do clamor público. O povo queria uma manifestação do seu Supremo Tribunal. Uma vez mais, o povo fica descrente da justiça. É um incentivo a outros larápios por aí. Acho que foi Gilmar Mendes, em seu voto, disse: esse é um julgamento de circunstâncias especiais. Não é um julgamento comum, muito especial. E quando Celso Mello, no seu voto, justificava tecnicidades
e pequenas questúnculas de ordem jurídica, muito embolado nos seus comentários, aquela demonstração de eloquência, naquela sua verborragia, naquela sua necessidade de demonstrar a sua reconhecida capacidade jurídica. Ele não precisava mais disso. Ele citou várias vezes a figura de Alfredo Buzaide. Professor Alfredo Buzaide, eu divido o professor Alfredo Buzaide em duas pessoas. Foi meu professor. O professor, o jurista, o intelectual juridicamente perfeito, e o segundo, o Alfredo Buzaide, vassalo da ditadura, vendido aos militares, posição dúbia em todos os momentos, emprestou a sua ciência, a sua capacidade à ditadura deste país e foi citado como emérito. Devia estar esquecido no lixo da história deste país. Alfredo Buzaide embasou o voto de Celso Mello. Ibrahim Nobre, o grande Ibrahim Nobre, o tribuno perfeito Ibrahim Nobre, numa circunstância como esta, em que uma decisão controversa, 5 opiniões de um lado, 5 de outra, teria bradado das muitas tribunas que ocupou a sua velha e consagrada frase: contra a pátria não há direitos. Grande Ibrahim Nobre. Não foi citado em nenhum momento, nenhuma referência a Ibrahim Nobre, e sim Alfredo Buzaide. Direitos dos réus. Ele enfatizou isso no seu voto, Celso de Mello. Vale dizer que, então, os outros 5 não reconhecem direitos dos réus? Os outros 5 são analfabetos juridicamente. Os 5 que votaram contra essa excrescência, que nada mais é, como se comprovou agora, uma medida protelatória para empurrar o processo, a prescrição. Então, aqueles 5 não sabem nada, só os outros 5. E quem são os outros 5? 2 novatos, Lewandowski, Toffoli e uma quarta Vera, a Rosa Weber, que foi manipulada pelos outros 4. Esses 5 são comprometidos. A nação inteira sabe. Todo mundo sabe quem é Toffoli. Chegou ao ministério e 3 vezes foi reprovado no exame para juiz de primeira instância. E chegou a ministro porque era advogado do PT e do senhor Lula. O senhor Lewandowski, advogado em São Paulo, também ligado ao PT, foi advogado do PT. Esses 2 recém-nomeados têm ainda que pagar a conta pela nomeação. E estão pagando desta forma. Pagando contra a nação brasileira. Essa é a verdade que tem que ser dita. É isso que tem que ser colocado. Essa imprensa corrompida de colegas que muitas vezes execram um pequeno transgressor da lei, ficam medrosos diante do poderio desta gente, dos bandidos de Zé Dirceu, a de Caterva. Isso precisa ser dito. Eu digo, com pena de amanhã, este programa não está mais no ar. Mas eu tenho a honra, a hombridade de dizer isto. E vocês, eu sei, que devem estar me apoiando nesse instante. Eu gostaria também, a bem da verdade, este programa pauta pela verdade. Resta no fundo do poço uma pequena esperança. Quando da discussão do mérito
Eu não acredito que o Celso de Mello, no mérito, vai absolver. Porque eles poderão ter pena reduzida. E ao terem as suas penas reduzidas, alguma coisa cai na prescrição. E na diminuição da dosimetria, o senhor Zé Dirceu não vai precisar mais ficar preso. No máximo, uma prisão albergue. Mas isso no Brasil não existe, é falácia, prisão albergue, coisa nenhuma, principalmente se o sujeito tem algum. Ele vai trabalhar o dia todo fora e vem dormir, entre aspas, na prisão. Ele entra e sai em seguida porque dá uma caixinha, a gente sabe como é que isso funciona. Se for beneficiado então com a prisão domiciliar, então a coisa é pior ainda, porque ninguém controla absolutamente nada. É isso que está acontecendo. Eu não tenho por formação ser bombeiro. Ser melhor. Eu recebi um sinal de parar, mas de ser incendiário. Não quero ser incendiário. Eu sou realista e pé no chão. Minha vocação até mais é para bombeiro do que para incendiário. Mas existem momentos na vida que não podemos nos acovardar. Agora eu gostaria de deixar uma palavra, não para o ministro togado, verborrágico, intelectual jurídico, de grande saber inegavelmente, competente, Celso Mello. Não. Eu quero tirá-lo do recinto do Supremo. Quero trazê-lo de volta. Quero que ele tire a sua toga e volte a ser o Celso de Tatuí, que um dia como eu, e somos contemporâneos, deixamos as nossas pequenas cidades, eu de Itapeva e ele de Tatuí, e viemos para o grande centro tentar a vida, tentar um espaço e, quem sabe, tentar a glória nas nossas respectivas profissões. Deixamos lá, Celso, você, na Praça Matriz de Tatuí, muitos amigos que tinham uma grande esperança que você, como o passarinho que quando está próximo do fim retorna ao ninho, que nesse seu retorno, que deverá ocorrer dentro de um ano e pouco, pela obrigatoriedade da sua aposentadoria, você voltasse para a sua Tatuí, pegasse o seu saxofone, fosse tocar na Praça da Matriz, junto com o Erasmo, seu amigo dentista, com o Dr. Lincoln, um brilhante jurista tanto quanto você, foram seus amigos de jogar bolinha na praça. Como estarão eles hoje? Nós, caipiras, temos esse sentimento no peito, meu caro Celso. Nós temos muito respeito ao nosso ninho. Nos diz muito, sim, a opinião daqueles que um dia jogaram bola de meia conosco, bolinha de gude, coisas maravilhosas que já não se vê mais. Em nome dessa gente, em nome do seu restaurante, onde você come lá o seu filé à parmegiana, essa gente toda gerou neles todos uma grande expectativa. A grande Tatuí, que o Brasil reconhece como o berço da música. O maior conservatório musical do Brasil está em Tatuí. Você aprendeu saxofone lá, Celso. Como é que você vai voltar agora, depois desse seu voto? Será que valeu a pena serviu ao Zé Dirceu e não ter ouvido os clamores do teu amigo Lincoln, jurista? Professor de direito também? O que valeu mais nesse momento para você? As benesses desse governo? Ser importante perante o Zé Dirceu genuíno e a caterva, a quadrilha? Ou mais importante, essa gente toda que ficou na praça esperando essa sua decisão lá na sua Tatuí da vida? Ah, seu voto, vou encerrar
que já me dão muitos sinais. Seu voto, segundo o jornalista José Rui Gandra, ele ainda tem humor. Eu perdi esse humor, Zé Luiz. E o Zé Luiz, para encerrar, aliás, Zé Luiz não, Zé Rui, José Rui Gandra encerra com o seguinte: Celção, seu voto foi broxante. Obrigado. Até a próxima.